Alô, estudantes, terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre surrealismo, parte número 1. Então, o que estava acontecendo nessa época? Na época que está quase surgindo o surrealismo. Nós temos a Primeira Guerra Mundial. Os jovens eram intimados a servir a sua pátria no campo de batalha. Alguns jovens, artistas intelectuais, se recusaram a participar e se exilaram na cidade de Zurique, Suíça. Então, o que acontece? Zurique, Suíça, sempre foi um país neutro. Então, a neutralidade desde o século XVI, então, eles não tinham nenhum vínculo, nenhuma aliança militar. Então, nesse momento, essas pessoas que não queriam participar da guerra tinham um refúgio. Nesse refúgio, eles podiam fazer essa concepção sobre a arte. E nós temos, nesse momento da história humana, está tendo várias revoluções. Uma das revoluções são as teorias de Freud. Freud começou a falar sobre a psique humana, ou seja, a personalidade da pessoa. E ela era dividida em 3 áreas. A primeira área é o consciente. O consciente é aquilo que vocês estão fazendo agora no momento. Vocês estão assistindo essa aula, estão analisando o que vocês estão vendo sobre mim. Agora, de repente, você tem seu pré-consciente. O que é o pré-consciente? Vocês acabaram de ouvir alguma coisa que eu falei para vocês, já passou umas 2, 3 horas, vocês estão se lembrando daquilo que foi falado e estão fazendo anotações, fazendo alguma lembrança, revisando alguma coisa. E nós temos o inconsciente. O que é inconsciente? Inconsciente é aquilo que ficou lá no passado. Um exemplo, você, quando era muito novinho, você foi lá e se queimou. Então você ficou com aquele trauma na tua cabeça, que você se queimou. E agora, você chega perto do fogo e já fica apavorado. E o que acontece? Vai liberar quando esse inconsciente que estava trancado? Vai liberar diante de alguma coisa que vai te lembrar um trauma. Diante de um sonho, diante de alguma coisa, algum fato que te choca, aí traz essa lembrança que era uma lembrança fechada. Então nós temos aqui uma lembrança aberta e nós temos uma lembrança fechada, que essa lembrança fechada ela pode ser aberta por algum tipo de estímulo. Então nós temos dentro dessa concepção do surrealismo, o surrealismo ele vai ser uma evolução, vamos colocar assim, ele vai pegar coisas do dadaísmo. O dadaísmo estava pegando essa questão da ideia como conceito. Ou seja, a ideia ela se torna conceito para dar uma formatação à arte. Por exemplo, eu pego um objeto, tiro do contexto e dou um significado para esse objeto. Isso é chamado de conceito. E esse conceito se torna uma linguagem de arte. E isso foi implantado pelo dadaísmo. E, juntamente com essa ideia de Freud sobre essa coisa da inconsciência, juntando isso daqui, surge o quê? Surge o surrealismo. E o surrealismo ele vai ter 2 fases. Uma primeira fase que ela é mais liberta e outra fase que é um pouquinho mais contida, mas uma fase um pouquinho mais técnica. Vamos falar sobre a primeira fase. A primeira fase praticavam arte improvisada, tentando distanciar o controle da consciência. Nós temos aquela coisa da escrita criativa ou pintura criativa. É um momento que muitos artistas faziam isso, que era exatamente você daquele momento que você pintava livremente sem pensar muito. Você deixava vir lá de dentro e ia fazendo, pintando. Quando era escrita, a mesma coisa. Você não pensava muito, só ia escrevendo, deixando as palavras surgirem sem ter controle delas. Essa era a primeira fase, uma fase que fazia uma coisa muito de dentro para fora, sem muito pensamento. Deixava fluir. A segunda fase, que usava a técnica realista acadêmica para representar cenas alucinórias do inconsciente que desafiava a realidade. O que acontece? Quando a gente fala de arte acadêmica, a gente fala sobre a imitação do real. Ou seja, você tem um quadro, uma superfície que tem altura e largura, você faz uma obra com volume que se torna quase uma ilusão de ótica de um 3D. Você consegue, parece que você pode pegar um objeto com a sua mão, mas na verdade é somente 2 dimensões, mas está simulado 3 dimensões. Essa técnica acadêmica está sendo utilizada pelos surrealistas. Então eles fazem objetos extremamente realistas, desenhados, mas com uma temática totalmente surreal, uma coisa que não existe na realidade. Então você vai ver objetos reais em situações não reais. E isso vai ser a segunda fase, uma fase muito técnica, mas muito variada. E dentro disso nós temos essa primeira fase, que é aquela primeira linha, nós temos Joan Miró. Joan Miró, artista surrealista espanhol, que utilizava as formas improvisadas desapegadas às regras acadêmicas em oposição ao Salvador Dalí. Salvador Dalí ele estava da segunda fase, que era aquela fase bem acadêmica. Esse aqui não, ele é bem solto. E ele é da tradição espanhola, ceramista, conheceu Picasso em 19, ele conheceu o fauvismo, conheceu o dadaísmo, só que ele entrou no surrealismo e dava essa liberdade para a arte. E nós temos aqui a obra dele, a obra Terra Lavrada, 1924. A gente vê que ele não tem preocupação com volume, com técnica, mas ele tem preocupação numa representação clara, figurativa, uma coisa que ele estava enxergando e está transmitindo, a liberdade. E nós temos Max Ernst, foi o único dentre os artistas plásticos do movimento que participou do princípio do surrealismo. Ele trazia a parte visual, sendo que Breton, que fez o surrealismo, que ele fez o Manifesto 24, ele já era a parte de literatura. Então tem a união dos dois.
Considerado por Breton, posteriormente outros críticos da arte, o mais intrigante e fascinante. É aquele que mais mergulhava dentro dessa questão da fascinação do surrealismo. E nós temos duas obras dele, Vestido de Noiva e Longa Vida. Ele não estava tão preocupado com a parte técnica, mas estava preocupado com o quê? Com a parte da liberdade. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre surrealismo, espero que vocês tenham gostado. Até breve.